Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Você acessa a liturgia diariamente nos meus endereços eletrônicos, endereços telemáticos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Eu coloco esses vídeos antecipadamente para que as comunidades católicas possam se preparar para as suas celebrações. Liturgia de 11 de fevereiro de 2023, sábado da quinta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. Salmo 94, versículo 6. Oração do dia. Velai, rezemos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos em vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos do 9 ao 24. O Senhor Deus chamou Adão dizendo: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse: multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido, e ele te dominará. E disse em seguida a Adão: porque ouviste a voz da mulher e comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás as ervas da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares à terra de que foste tirado, porque és pó e ao pó has de voltar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Disse depois o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não aconteça agora que ele estenda a mão também à árvore da vida, para comer dela e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim de Éden, para que ele cultivasse a terra de onde fora tirado. Expulsou o homem e colocou a oriente do jardim de Éden os querubins e a espada lampejante de chamas, para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 90, versículos 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, 12 ao 13, refrão, versículo 1º. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Repitamos: ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós.
já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Repitamos. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho de Mateus capítulo 4, versículo 4. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 1º ao 10º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, havia de novo uma grande multidão, e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse, tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, quantos pães tendes? Eles responderam, 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novalianca.com.br. Sinto compaixão desta multidão é o título da reflexão, baseada em Marcos 8, versículos do 1º ao 10º. Miserior é o verbo no texto latino, miserior. Uma reação emocional de Jesus diante da miséria e da fome da multidão que o acompanha. Mas o original grego é ainda mais forte. Splagnizomai. Splagnizomai. Que podemos traduzir por estou mexido até as entranhas. Um movimento visceral do homem, Jesus, como se sentisse ele mesmo a fome e a sede da turba à sua frente, daquela multidão, daquele povo que estava o seguindo. Sentimos assim? Nós sentimos assim? Também nós somos sensíveis à fome do pão e à sede de Deus que corrói
o ventre e o coração da humanidade entregue a si mesma? Ou já nos acostumamos a isso, alegando talvez problemas sociais e responsabilidades das hierarquias? Se São Luís Maria Grignon de Montfort atravessou a França de leste a oeste, de norte a sul, pregando missões, é porque ele se identificava com os sentimentos de Cristo. Se Damião de Veuster foi viver entre os leprosos de Molokai, no Havaí, certamente experimentou o remexer do estômago. Se Dom Bosco foi acolher os pivetes de Turim, apesar das críticas e condenações do próprio clero, é que seu ventre também gelou diante daquela turba de abandonados. A questão é religiosa, sim, mas é também uma questão ética que atinge a todos. Por isso o Papa Francisco grita bem alto: o não a um dinheiro que governa em vez de servir. E acusa: por detrás desta atitude escondem-se a rejeição da ética e a recusa de Deus. Para a ética, olha-se habitualmente com certo desprezo sarcástico. É considerada contraproducente, demasiado humana porque relativiza o dinheiro e o poder. É sentida como uma ameaça porque condena a manipulação e degradação da pessoa. Em última instância, a ética leva a Deus, que espera uma resposta comprometida que está fora das categorias do mercado. Para estas, se absolutizados, Deus é incontrolável, não manipulável e até mesmo perigoso, na medida em que chama o ser humano à sua plena realização e à independência de qualquer tipo de escravidão. A ética, uma ética não ideologizada, permite criar um equilíbrio e uma ordem social mais humana. Nesse sentido, animo os peritos financeiros e os governantes dos vários países a considerarem as palavras de um sábio da antiguidade: não fazer os pobres participar dos seus próprios bens e roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas deles os bens que aferrolhamos. Evangelho Gaudium 57. Eu gostaria de ter uma outra interpretação desse evangelho. Eu vou procurar aqui porque eu não sei se esse aqui esclareceu muito. Vamos ver se eu encontro aqui Marcos 8. Vejamos, vou procurar porque às vezes a gente precisa de mais informações. Nós que somos leigos, que somos da família de Deus, estamos na Assembleia, nós precisamos de mais esclarecimento. Às vezes um esclarecimento não é tão forte para nós. Deixa eu ver se eu consigo, hein? Tá difícil aqui. Vamos, eu vou passar para vocês. Quando vejamos se eu consigo aqui. Marcos, Lucas, Marcos 6, 7. Acho que eu não vou conseguir. Às vezes é difícil, né? Tentar fazer isso em cima da hora. Não há como fazer isso em cima da hora. Deixamos aqui, mas eu não desisto. Marcos capítulo 8. Vamos ver na Bíblia pastoral, porque aí eu vou encontrar de qualquer jeito, né? Eu estava procurando em livros, né, de reflexão, mas na Bíblia pastoral eu encontro. Capítulo 8 de Marcos, versículos do 1 ao 10.
A cena é outra versão do mesmo fato já apresentado em Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 44. Agora, porém, o banquete é realizado em território pagão. O convite para formar nova sociedade é dirigido a todos e não apenas a um grupo ou povo de privilegiados. Jesus aqui não dá nenhuma prova de ser o Messias que veio de Deus e que realiza a vontade de Deus. Quem está disposto pode concluir isso, vendo a pessoa e a atividade de Jesus. Pedir outra prova e querer um Messias triunfalista que provoca a admiração, mas não liberta. Também uma reflexão fraca. Então, vamos aos santos do dia, porque as reflexões hoje não estão tão penetrantes. Santos do dia 11 de fevereiro, Nossa Senhora de Lourdes, São Gregório II, São Pascoal, Santa Sotéria, são vários santos. Nossa Senhora de Lourdes, santa do dia 11 de fevereiro. Recordamos hoje a primeira das aparições que a Virgem reservou a Bernadette Soubirous, uma jovem pastora de Lourdes, cidadã francesa dos Pirineus, que falava apenas o dialeto local. No lugar da aparição surgiu o santuário mariano mais importante da Europa, meta de peregrinações internacionais. Vocês não são obrigados a acreditar em mim, mas posso apenas lhes dizer o que vi e ouvi. Bernadette Soubirous disse isso. Bernadette encontrou Nossa Senhora 18 vezes no local denominado Gruta de Massabielle, às margens do rio Gave. Antes de receber a revelação da Virgem, a jovem pastora a chamou Aquero, que no dialeto local significava senhora. Maria apareceu-lhe assim, vestida de branco, com um longo véu sobre os ombros, uma faixa azul nos quadris e os pés descalços cobertos por duas rosas douradas, como rosário dourado e branco em seu braço. Não foi por acaso que a providência escolheu o lugar para aquelas manifestações marianas repentinas. Encontramos-nos na França no século XIX, onde triunfava a filosofia positivista, segundo a qual o homem, em sua bondade, ou pelo contrário, em sua maldade, estava totalmente determinado a ser inserido em uma sociedade precisamente boa ou má. Em Lourdes, Maria reverte tudo isso, recordando a existência do pecado original e do livre-arbítrio. Por isso, antes de agir na sociedade, dizia Maria, era preciso agir no coração humano, era preciso converter-se para lançar sua mensagem de oração e caridade ao mundo. Nossa Senhora escolheu Bernadette, uma pastora de 14 anos. Fazia muito frio naquele dia em Lourdes. Então a jovem, com a sua irmã e uma amiga, foi catar lenha nas proximidades da gruta de Massabielle. Ficando para trás, pediu de repente uma ventania, sentiu, melhor dizendo, de repente uma ventania que porém não balançava as árvores. Depois viu uma grande luz em meio à qual estava a figura cândida de uma jovem mulher. Aquela senhora não falou com ela, mas lhe ensinou a fazer corretamente o sinal da cruz e juntas em silêncio rezar o terço. No fim da oração, a visão desapareceu. 3 dias depois, em 14 de fevereiro, Bernadette sentiu um desejo irresistível de voltar à gruta, mas levou consigo água benta. Quando a senhora apareceu, ela tentou aspergi-la, mas a Virgem ficou inerte e, sorrindo, começou a rezar o terço novamente com ela. Era o dia 18 de fevereiro, a primeira vez que a senhora conversou com Bernadette, fazendo-lhe o seguinte pedido: voltar ali por 15 dias, pedir aos padres para irem àquele lugar em procissão e ali construir a igreja. Em 25 de fevereiro, a senhora pediu a Bernadette para comer a grama e escavar um buraco. Assim começou a brotar a água da nascente milagrosa, na qual os enfermos ainda hoje se emergem, pedindo a sua cura.
Finalmente, em 25 de março, dia da Anunciação, Nossa Senhora revelou-se, dizendo: eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette transmitiu esta frase ao pároco. Uma pastora não podia saber que o dogma da Imaculada Conceição de Maria havia sido proclamado apenas 4 anos antes pelo Papa Pio IX. Maria revelou muitas coisas a Bernadette em suas aparições, mas sobretudo propôs a ela e ao mundo o céu e a santidade como únicos objetivos da vida terrena, como também a penitência para eliminar o pecado do mundo. As aparições de Lourdes atraíram para Massabielle, desde o início, muitos curiosos, com sua bagagem inevitável de ceticismo. Até Bernadette foi submetida a exames médicos e interrogada pelas autoridades eclesiásticas. Somente assim Maria permitiu a realização de acontecimentos prodigiosos para que as pessoas acreditassem. Ali foi construída uma igreja e em 1862, com uma carta pastoral, o bispo de Tarbes consagrou Lourdes como santuário mariano internacional. Outro santo do dia 11 de fevereiro. Vejamos mais uma pequena história de santos depois de Nossa Senhora de Lourdes. Vamos lá então. Temos outro santo que é uma santa neste dia 11 de fevereiro, Santa Sotéria, virgem mártir, na Via Ápia. A jovem Sotéria, de família nobre, mas de espírito humilde, dedicou sua vida às obras de caridade. Foi presa no ano 304 durante as perseguições de Diocleciano. Açoitada pelos algozes, ofereceu com coragem seu rosto, que foi espancado com ferocidade. Foi decapitada por não renegar a sua fé em Cristo. Outro santo do dia 11 de fevereiro, São Gregório II, Papa. São Gregório, que foi Papa de 715 a 731, é recordado sobretudo pela evangelização dos povos nórdicos. Conseguiu reconduzir os povos germânicos ao pontificado de Roma, ao invés do Império do Oriente. Defensor do culto das imagens sagradas, dedicou-se muito em defesa das artes. Mais um santo, São Pascoal I, Papa. Pascoal I foi abade da Basílica de Santo Estevão e o primeiro Papa a promover as missões nos países escandinavos de 817 a 824. Autor de inovadoras intervenções sociais, transferiu os restos mortais de muitos mártires das catacumbas para as igrejas de Roma, a fim de facilitar a veneração popular. Nossa Senhora de Lourdes, São Gregório II, São Pascoal I, Santa Sotéria, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Então, Deus pode nos dar 3 respostas, sim, não ou espere, segundo informa o professor e escritor de mais de 100 livros da história da igreja, Felipe Aquino. Sim, não ou espere, o que for melhor para você. Na sua súplica Deus dará. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. O significado é o mesmo em qualquer pronúncia. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Eu quero estar com Deus a vida eterna. E você? Já pensou viver nessa simbiose? Eu e Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Algo inefável, inenarrável, sobrenatural. Eu e Deus, uma comunhão perfeita,
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco.